Nós vamos falar sobre isso algumas vezes, mas já quero antecipar. Em maio do ano que vem, nós vamos ter mais uma viagem para Israel com o pastor Paulo Júnior e o pastor Ogálvaro. Aliás, o pastor Paulo Júnior está em Manaus. Se você quiser tirar foto, quiser anotar aí, quiser mais informações, tem um número de telefone aqui, de 2 a 10 de maio do ano que vem, de 2023. Se você quiser mais dados, mais detalhes, a gente vai falar mais sobre isso daqui até maio algumas vezes. Wesley tá aí? Marlene, estão aí ainda? Eu os vi na primeira reunião, não sei se eles estão aí ainda. Acho que não. Muito bem, gente, como eu comentei na primeira reunião aqui, no primeiro encontro, eu não tenho necessidade de apresentar. Tá sem som aí? Ué, engraçado. Hã? Deixa eu trocar. Melhorou? Ah, agora sim, né? Até eu tô ouvindo. Antes da gente compartilhar juntos aqui, como eu fiz na primeira reunião, embora não haja necessidade, tenho certeza disso, mas é importante que eu faça isso. Eu quero apresentar o Marcos Augusto Filisbino, um amigo de longa data, quase 40 anos de caminhada, e quero contar um pouco dessa nossa história para vocês, mais como inspiração, como testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas nesses quase 40 anos. Eu conheci a mensagem impactante do Evangelho ali na minha adolescência, tinha 14, 15 anos, e num dos acampamentos, que era muito comum aqui em Goiânia, no caso o acampamento Boa Esperança, inclusive Paulo Júnior e a equipe lá de Uberlândia vinham sempre cuidar desses acampamentos, e estava comentando na primeira reunião, é bom eu lembrar disso, né? É bom que eu me lembre disso. Eu estudava no Instituto Presbiteriano de Educação, fui convidado para ir nesse acampamento junto com a turma da 8ª série na época, mas aquilo, para minha família, para minha realidade naquele momento, era impossível do ponto de vista do valor. Custava alguma coisa em valores atuais, assim, do tipo R$600, o equivalente a meio salário mínimo, por exemplo, né? E eu me lembro que eu queria muito ir, porque estava todo mundo indo naquele acampamento, estava mais pensando na turma como um todo ali do que qualquer coisa que pudesse acontecer lá, mas era impossível. Meu pai morreu muito cedo, eu e meu irmão, eu sou mais velho, estávamos estudando, minha mãe costurava, uma vida muito simples. E eu me lembro que eu cheguei em casa, tinha aquele papel da inscrição junto com o meu material da escola, e eu falei, não vou nem conversar isso com a minha mãe, porque isso é uma conversa que não faz nem sentido, vai ser impossível alguma coisa nesse aspecto. E aí, de repente, uma irmã da minha mãe, uma tia minha, passa lá em casa com o namorado dela, um médico, assim como o Marcos, e viu aquele papel, aquele mimeógrafo em cima da mesa, sem falar nada, ele preencheu um cheque, deixou em cima e foi embora. Nós nunca falamos sobre isso, nunca conversamos sobre esse assunto. E aí eu fui nesse acampamento, fui impactado por aquela mensagem muito forte, a minha vida foi completamente revista daquele dia em diante. E uma das coisas que eu aprendi nesse momento, nesse acampamento, é que eu precisava aprender a viver uma vida em comunhão e ter uma comunhão espiritual com outras pessoas. A mensagem que eu ouvi foi na igreja presbiteriana, mas a igreja presbiteriana era muito distante da minha casa. A igreja mais próxima da minha casa presbiteriana era muito distante, tinha que pegar 2 ônibus, e aquilo para nós financeiramente era impossível também. E encontrei uma igreja que ficava próximo de casa, que eu podia ir a pé. Essa era uma igreja que, quando eu conheci a capelinha, quando a gente começou esse trabalho aqui, né, e a gente se reunia naquela capela ali na frente, me lembra muito a primeira igreja, essa primeira igreja lá de trás, década de 80. E uma igreja de 50, 70 pessoas, fundada, iniciada por um missionário americano, um senhor, que falava muito mal português, mas tinha um coração fantástico, um coração muito voltado para a ceia, inclusive. Mas nessa igreja, nessa comunidade, conheci Marcos Augusto Filisbino, um grande amigo. Desde lá ele vem me ensinando muito em vários aspectos. A primeira Bíblia da minha vida foi ele que me deu, 12 de agosto de 1984. Lembro direitinho dessa Bíblia e passei a ler a Bíblia com o auxílio dele. Ele me ajudou muito nesse início aí, assim como um outro médico que também fazia parte lá desse grupo, Gilmar, que até semana passada esteve aqui com a gente, coincidentemente. E nós começamos uma caminhada
onde não havia uma figura assim emblemática do ponto de vista pastoral. O Mr. Merlin era essa figura, mas ele não era uma figura da pregação, uma figura do ensino, até por causa da dificuldade dele com a língua portuguesa. Então, essa igreja, muito pequena, tinha Marcos Augusto e um outro médico fazendo esse papel de liderança ali, de condução da turma. Isso marca muito a história da minha vida, porque eu sempre entendi que o evangelho tem a ver com esses encontros nesse formato, né? Nós nos reunimos uns nas casas dos outros para ler a Bíblia de maneira muito despretensiosa, mas ao mesmo tempo essencialmente espiritual. Eu estou comentando isso com vocês exatamente para estimular todo mundo nesse aspecto. É impressionante como a reunião no Espírito do Senhor Jesus, ao redor da palavra, fala com as nossas vidas. É impressionante como a gente precisa retornar a isso. Nós não precisamos ter uma figura teologicamente constituída, nós não precisamos ter uma figura pastoral para que você se reúna com alguns amigos e leia a Bíblia na sua casa, e ore uns pelos outros, pelas dificuldades, pelas celebrações uns com os outros. A nossa vida é marcada por essa história, né, Marquinhos? A nossa vida é marcada. Eu me lembro bem de um momento que a gente se propôs a ler, esse grupo se propôs a ler a carta de Paulo aos Filipenses. E até hoje, essas coisas elas são trazidas à minha memória, tanto em momentos bons quanto em momentos difíceis. Eu me lembro dessa carta de Paulo aos Filipenses e aquilo que a gente aprendeu juntos ali naquele grupo de meninos, né? Literalmente meninos, 14, 15, 16, você tinha 22, né? Um pouco mais velho do que a gente, ali na residência, fazendo faculdade, mas um momento importante. E de lá para cá, desse período para cá, e já passando para você, nós temos vivido, né, muita coisa junto. E acho legal fazer aquilo que a carta de Paulo nos ensina, a carta de Paulo aos Filipenses: honrar a homens como você. Sentir essa coisa de quem há muito tempo caminha o caminho do Evangelho, passando por todas as dificuldades que ele apresenta, mas mantendo a coerência e mantendo a vontade de ser coerente, né? Mantendo a coerência e esse desejo de ser coerente de fato com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. E é impressionante os testemunhos que eu ouço a respeito do Marcos, que ele nem sabe. Na primeira reunião aqui, Marlos estava com a gente e contou para a gente o que foi a experiência dele ao receber o diagnóstico do Biel, e o quanto foi importante o consolo que você trouxe para a vida deles, né? A presença do Espírito na sua vida, sendo consolo, conforto, direção na vida deles naquele momento. E assim, muitas vezes nesse tempo todo eu tenho ouvido. Não sei se eu posso contar isso, mas eu vou correr o risco. Acho que nós temos intimidade para aguentar isso. Eu dava aula no Colégio Agustiniano e tinha um professor lá, o professor Cairo, que era médico também e já conhecia o Marquinhos de uma longa data. O Marquinhos teve uma questão no nascimento, né, espinha bífida, né, e isso foi pesado, né, Marcos? Você viveu muita coisa aí por causa disso, um isolamento, né? Você foi obrigado a ficar muito tempo sozinho em casa, né? Aquela coisa toda. E num determinado congresso, o Marcos também é professor, quase 30 anos. O Marcos também é professor. O Marcos foi convidado para estar num congresso, e num desses congressos aí dessa área, da área de vocês, um médico que palestrava antes de você falou assim: hoje nós temos um nível de imagens, de diagnóstico, de clínica que prevê se uma criança vai ou não ter espinha bífida, e a gente já corta o nascimento da criança ali mesmo, né? Já aborta naquele momento, e contando aquilo com uma certa alegria, né? Contando aquilo com um certo ar de triunfo do avanço da medicina, né? E o Marcos veio falar logo depois, ele nunca me contou isso não, aí o Marcos veio falar logo depois, quem me contou foi o Cairo, e ele falou assim, ainda bem que o diagnóstico só veio agora, né? Senão eu não ia estar aqui agora dando essa palestra, né, nesse momento. Essa é a história dele, essa é a história do Marcos, um cara que viveu a transposição de muitas dificuldades. Eu acompanhei algumas delas. Ele me ajuda pelo testemunho, me ajuda pela coerência com a palavra, me ajuda pelo testemunho e me ajuda de diversas outras formas, me fazendo lembrar tudo aquilo que lá atrás eu aprendi nesse grupo que está aí. Porque às vezes a gente esquece, né, Marquinhos? Às vezes a gente precisa ser de fato lembrado. Vai lá.
Bom dia, irmãos. O microfone do Cláudio está potente. Aleluia. E pelo menos, é uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando a palavra à mesa, muito bom. Vendo ali a Lu, uma alegria, Lu, conviver com vocês, Cláudia, Luciana, vendo ali o Raul, esposa, Jorginho, faz muitos anos, porque eu tenho vindo mais às 9, né? Vi o Marcelo também ali no começo. Então é uma alegria estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. E antes de meditar propriamente na palavra, para aqueles ainda que não conhecem nem o meu testemunho, eu comecei aos 10 anos, talvez nem o Cláudio sabe disso, aos 10 anos eu fui na igreja evangélica a primeira vez, Presbiteriana Central, em Anápolis, desembargador Jaime, que a gente chamava lá a Igreja dos Funston, quem não era crente chamava a Igreja dos Funston, porque foi fundada pelo Dr. James Funston, um ministério que toda a cidade de Anápolis hoje reconhece como um grande ministério. E Anápolis é o que é, uma das coisas pelo ministério do Dr. James Funston. E eu fui nessa igreja, sabe por quê, irmãos? Não porque eu queria ser crente, é porque os filhos do presbítero Dr. Joe desciam a rua lá de casa, e eles desciam muito bem arrumados, com a Bíblia na mão, chutando tampinha. E criança só chuta tampinha de refrigerante quando eles estão alegres, né? Eles chutam. Então, eu falei, vou lá ver como é que é essa alegria. Eu fui, né? A primeira ida minha na presbiteriana foi um desastre, porque era uma igreja muito elitizada, e como sempre nós conseguimos assim, sempre dividir as margens do rio daqueles que têm e dos que não têm. E ali eu entrava e saía, e ninguém falava comigo. Aí um dia eu pensei, mas se eu estiver aqui, minha mãe não sabe que eu estou aqui, que eu estou escondido. A minha mãe era católica e ela não via com bons olhos eu ir numa igreja evangélica. E eu pensei, se eu morrer aqui, quem vai contar para minha mãe? Eu estou fazendo uma arte. Aí eu parei de ir na igreja, porque eu fiquei indo 1 ano. Só o Manel Raizeira que me cumprimentou. O Manel Raizeira era um homem diácono da igreja, ele vendia raízes, né, no mercado municipal, e conhecia o meu pai, e ele me cumprimentava. E eu fiquei 1 ano, e eu fui cumprimentado. Naquela época também, as pessoas não tinham esse ministério, né? As crianças não eram contadas como gente, né? Então, quem sabe por isso eu entrava e saía sem ser percebido. Esse foi o meu primeiro contato com a igreja. Mas aos 19 anos, no meio do curso da faculdade, eu fui convidado por uma jovem que me disse, Jesus te ama e ele tem uma palavra para você no próximo domingo. Eu estava na Biblioteca Central, e quem estudou lá há muito tempo na UFG, tem aqueles caixotes, né? Os caixotes que você entra dentro do caixote, aí você não via nem para a direita nem para a esquerda, ali você concentrava mesmo. E ela deixou então esse folheto, eu guardei no livro de patologia, o livro, até meu livro era verde, o livro era capa verde, e eu morava na rua 70, na única república que eu podia pagar. Meu pai tinha um armazém, e no ano de 78 o mercado municipal de Anápolis foi incendiado, e o último armazém que foi queimado foi do meu pai. O fogo queimou a metade, e os bombeiros com um jato d'água estragou a outra metade, né? Então assim, a gente ficou literalmente sem um negócio, para sustentar a família. Então eu fui morar na república mais barata, e não sei se os mais vamos dizer, avançados na idade vão lembrar disso, mas em 78 em Goiânia fez um frio, e aí no mês de junho o chuveiro queimou, e a dona da república disse que não tinha verba para consertar o chuveiro. Se ela não tinha, você imagina os estudantes. Aí a gente tomou banho, aí foi o meu segundo encontro com o evangelho. Um irmão que era crente falou, olha, você tem que entrar dando glória a Deus, que a água esquenta. E eu dava glória a Deus, mas a água não esquentava. Eu fui ficando com raiva disso, né? Falei assim, olha, para mim não está funcionando, porque você não tem fé. Aí falei, pode ser. E eu fui convidado então para essa reunião. Eu estava muito deprimido. Meu primeiro paciente que a gente tem contato na faculdade, 3º ano, você só faz, nessa época que eu fiz, você só faz a anamnese, você nem encosta no paciente. Você faz as perguntas, ele faz as respostas. E o primeiro paciente, eu fiz a anamnese dele de manhã, e ele morreu à tarde. Ele tinha um câncer fase terminal. Aquilo mexeu comigo, eu lembro até hoje o nome dele. Então, eu chorei muito. Foi uma experiência, eu tinha só 18 anos para 19, foi uma experiência muito pesada. Eu não recomendo nenhum pai ficar colocando filho muito cedo em faculdade, porque às vezes não tem a maturidade. E aquilo me trouxe muito sofrimento.
E eu chorei no meu quarto, e meu quarto tinha janelas verdes. E aí, peguei aquele folheto, tinha lá o nome da Faculdade de Educação, eu fui para a reunião. E um senhor, cabelos brancos, estava tocando saxofone, falando que Jesus é bom. Aí ele pregou lá texto de Coríntios, e ele disse assim: olha, tem muita gente que está aqui, mas hoje tem um jovem que chorou num quarto de janela verde. Esse trem aqui é bom demais, porque sabe até a cor da janela. Quando eu fui chamado pelo sobrenatural, aquilo mexeu comigo. Quando ele falou assim, quem quer, eu nem esperei ele perguntar quem quer, estava lá na frente. O quê? Eu já estava lá na frente, para aceitar Jesus. E a gente fez uma amizade muito grande, daí então, o pastor Valdir José da Silva, que já está na glória, que faleceu ano passado, e com seu filho, que era estudante de medicina, eu era calouro dele, pastor Valdecir Rosa da Silva, e conheci o amigo meu e do Cláudio em comum, o Gilmar, cuja amizade permanece até hoje. Então, nesse inteirinho, o evangelho entrou até mim. E quando eu estava terminando a faculdade, e eu tinha que me amembrar a alguma igreja, porque a nossa comunidade terminava com a formatura do pastor Valdecir, do grupo todo, aí a Igreja de Cristo nos acolheu, e tinha 17 igrejas para ir, eram 17 igrejas. Eu queria ir para outra onde, eu vou contar aqui, porque a Ana não está mesmo, onde as meninas eram mais bonitas, essa era a minha maturidade. E na igreja do Bueno não tinha pouca gente, e eu não queria ir. E eu tinha muito amigo nas outras igrejas, não tinha nenhum amigo no Bueno. Jovens, vocês são jovens, vocês sabem o que eu estou falando. Eu tinha 0 amigos na do Bueno. Aí eu disse para o Gilmar, olha Gilmar, menos de 1% de chance de eu ir por Bueno. E o Gilmar disse, Deus é o Deus do impossível, irmão. Eu vou orar em cima desse 1%. E Deus é o Deus do impossível. E a contragosto eu estava lá, final de 82, em resposta à oração. Eu fui, mas igual o Jonas. Estou aqui, mas estou emburrado. E eu fiquei 10 anos lá. E lá eu conheci o Cláudio. Nessa época, em 85, a Ana também conheceu, 84, conheceu também o Cláudio. E ele dava aula, gente, com uma seriedade. Vocês não me conhecem, o Cláudio em 84. A seriedade com que ele dava aula. O quadro dele eram as letras simétricas. Não, era muito bonito. Aí a Ana disse, vamos adotar o Cláudio para nós. E a gente teve esse amor, sabe, Cláudio, pela sua vida, pela vida da Luciana, sua casa. E eu me sinto assim emocionado em partilhar a mesa com você. E nesse sentido de mesa, nessa riqueza de vida, é o que eu quero chamar os irmãos para abrir Apocalipse. E aqueles que estão na margem esquerda do rio não se constranjam. Eu vou ler Apocalipse 22, mas não é por causa do número, é por causa do texto, irmãos. Eu orei tanto para ter Apocalipse 23, sabe, irmão? Mas não tem só o 22. Então eu vou ler do 1 ao 7. Mas, por favor, no decorrer da leitura, vocês vão ver que o número, na verdade esse número, né, irmãos, ele nem existia quando foi escrito, vocês sabem disso, né? A Bíblia foi escrita como um pergaminho, depois que colocaram números para facilitar para a gente. Então, por favor, né, esqueçam esse número, mas para vocês localizarem Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Primeiros 7 versículos do último capítulo, numa linguagem do todas, todos e todes. Então, vai ser o último livro da Bíblia, último capítulo, os primeiros 7 versículos. E assim eu não desagrado ninguém. Aleluia. Aleluia. Então me mostrou o rio da água da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles,
e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Senhor nosso Deus, nessa manhã, fala ao nosso coração. Tira toda mágoa do nosso coração, toda frustração, toda tristeza e traz-nos esperança de resgate, de vida que esse texto nos traz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu sei que muita gente, como eu, no início da vida cristã, achou que a Nova Jerusalém era lá no céu e a gente é uma cidade celestial, e de fato ela é celestial. A Jerusalém, a nova, ela é celestial, mas no Apocalipse capítulo 21, ela fala que ela desce do céu. Então, que desce do céu, ela só pode descer para a terra. Então, esse texto fala de um rio, o rio de água da vida. É o mesmo rio que corre do trono de Deus, e que Jesus falou em João, e que diz que quem crer, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então esse rio, ele tem uma origem, e a origem desse rio é o trono de Deus. Ele origina no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este rio tem duas margens. E aqui eu vou ensinar para vocês um ensinamento. Estava falando com o Hudson, para nós é fácil, né? Então, assim, para quem é formado em medicina, para quem é formado na área biológica, ciências biológicas, nutrição, biologia, biomedicina, fono, é fácil entender essa linguagem. Mas quem às vezes é da humana é um pouco mais difícil. Eu vou tentar explicar de maneira pedagógica. Quando você está estudando anatomia, do seu lado é o lado homolateral. O que está contra você é o contralateral. Então, as duas margens do rio, a margem que você está, não importa qual, ela é a homolateral. E a margem que você não está é a contralateral. Tudo bem? Estamos acompanhando? Então, tá bom. Então, eu e você, como todo o país, 200 e tantos milhões de pessoas, estivemos numa margem nessa eleição. A margem nossa era a homolateral. E a margem que nós não estivemos e não estamos é a contralateral. Agora, o que aconteceu com o nosso país? Nós não estamos reconhecendo o irmão na margem contralateral. E isso é muito difícil para nós, à luz do Evangelho. Sinto desapontá-los, mas não reconhecer o irmão na margem contralateral vai de encontro à palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter lado, eu não disse isso. Eu não estou dizendo que nós não devemos exercer o nosso dever como cidadão, eu não disse isso. Eu disse que o rio da água da vida tem duas margens, tem a margem direita do rio e a margem esquerda do rio. Nós estamos vivendo um tempo tão polarizado que nós dizemos que tem a margem direita e a margem contralateral. Nós recusamos a dialogar com a outra margem. E a margem também contralateral, ela, para nós, homolateral para eles, se recusa a dialogar conosco. E esse é um problema. Esse é um grave problema. É um problema da nação, mas é um problema da mesa. É um problema da nação, mas é um problema da família. É um problema da nação, mas é um problema da igreja. Existe vida ambas as margens do rio, no meio da sua praça, ou seja, na cidade, onde as pessoas se encontram de uma e outra margem do rio, a margem direita e a margem esquerda. E recordando o que Bertolt Brecht disse, do rio que tudo arrasta, se diz violento, mas nada se diz das margens que o oprime. Bonito, né? Isso é bonito. Então, a gente tem muito a dizer da margem contralateral. Aí nós sabemos, o diabo está na margem contralateral, tenho certeza. E o da esquerda fala, não, o diabo está na margem direita. E ele está com um problema de identidade, em qual margem ficar. Aí ele fica nas duas, né? Porque não tem jeito, né? Porque nós determinamos assim. Então, na verdade, irmãos, nós nos perdemos como igreja ao adotarmos uma posição, às vezes, radical, que não dialoga, que não conversa, que não comunica, que não vê virtude nas pessoas. E ontem eu fiquei pasmo ao ouvir do meu irmão, que mora em Anápolis, que é pastor, e me contando de uma irmã que
viveu a vida toda lutando, com péssimas condições de trabalho, condições socioeconômicas difíceis, lutadora, honesta, né? E votou contrário à votação da maioria da igreja. E os irmãos no grupo de WhatsApp convidando ela para se retirar, porque ela tinha votado em pautas não cristãs. E ela veio chorando para o pastor, em crise. E o que responder para as pessoas? Então nós estamos vivendo um tempo difícil demais. Nós temos que nos voltar para a palavra e entender que a vida em ambas as margens do rio, e nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo diz que é como se Cristo, se ele fizesse o quê? Uma reconciliação por meio de nós. Eu desafio você consegue reconciliar sua família no Natal? Para muitos de nós, o Natal devia ser adiado para março, porque o Natal está muito próximo, e as pessoas não vão conseguir comer o peru, vai dar um problema, vão ter que tomar Estomazil, porque vai dar ruim. Sim, vai dar ruim, porque toda família que tem aí 10 pessoas, vai dar ruim, porque vai ter o quê? 5 de uma margem e 5 de outra margem. E aí vai dar ruim, né? E nós temos que sentar e comer à mesa, compartilhar o pão, compartilhar o pernil, o leitão, o frango, o que você quiser, mas nós temos que nos sentar à mesa, e está muito próximo, e Jesus nos diz que nós devemos o quê? Amar até os nossos o quê? Inimigos. Essa mensagem não é minha, é de Jesus, que nós devemos amar. E sabe o que Jesus falou? Para a gente amar os da margem homolateral é fácil. Vai amar os da margem contralateral. Então não há mensagem mais atual que o Evangelho. Amar os seus iguais é muito fácil. Sabe o que Jesus falou? Até os publicanos fazem isso. Até quem não tem o Evangelho faz isso. Agora, amar a margem contralateral, só quem é nascido de novo. Agora, uma notícia triste para nós. Tem muitos irmãos que estão incapazes hoje de ouvir essa mensagem. Tal a inflamação. Tem um termo em biologia que diz processo inflamatório agudo. Eu diria que o nosso é crônico reagudizado. Ele é crônico, na verdade ele não é agudo, mas ele é reagudizado. E quando ele é reagudizado, células chamadas natural killers, né, um nome bonito, né, natural killers, né, olha o nome da célula, a Lu sabe disso, matadora, são células que chegam para matar. Então, num processo inflamatório, a coisa é braba. Um hormônio chamado corticoide, que é produzido para quê? Para você lutar ou correr, e nessa hora está todo mundo lutando, o corticoide está alto, o corticoide está muito alto. Quando o corticoide está alto, a parte animal do ser humano, ela fala mais alto. A gente quer lutar e não quer correr. E os que querem correr são chamados o quê? De covardes. De covardes. Eu gosto muito daquele desenho animado antigo, que é do Leão da Montanha. O Leão da Montanha, quando a coisa apertava para ele, falava, saída estratégica pela direita, saída estratégica pela esquerda. Ele era um leão medroso no desenho animado, mas ele tinha saídas estratégicas. Quem sabe essa hora, né, de sentar na mesa com os irmãos que da margem contralateral, seja como o Leão da Montanha, uma saída estratégica, ou pela direita, ou pela esquerda. Irmãos, nós temos que pensar que nas duas margens do rio, a Bíblia diz que tem o quê? Tem 12 frutos, olha o verso 2, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. São para a cura dos povos. Então, nas duas margens do rio, a virtude. Isso desaponta a mim e a você, porque a gente pensa que a nossa margem é o 10, a nossa margem ela é verde, amarela, as cores da nação, né? E a margem de lá, é vermelha, mas o sangue de Jesus também é vermelho. E aí? Tem Jesus, se o senhor não pintar o sangue de vermelho e amarelo, eu vou ficar de mal e eu não quero mais ser do Senhor. Então, como é que nós vamos fazer? Porque nós estamos assim, né? Nós estamos nessa racionalidade tremenda, né? Dividindo as pessoas pela cor. Eu disse às 9, na reunião das 9, eu ia votar de preto, né? Porque aí o preto diz que estou de mal, estou de luto, ou então estou triste, né? Mas aí um amigo meu fez acho que 12 camisetas, salvo engano, e deu para os diletos amigos, e me deu uma. E eu não pude, eu tinha que honrar esse amigo. E eu fui com a camisa, é uma camisa estilizada da bandeira brasileira, e eu fui para honrar o amigo. Significa alguma coisa para mim? Não, porque o que significa é o que está no nosso coração. Jesus diz que do nosso coração procede todo mau desígnio. Não é a cor da roupa que você veste que procede o mau desígnio, procede do coração todo mau desígnio. E eu quero convocar os irmãos a ter um momento de racionalidade, um momento de lucidez, e pensar que ambas as margens do rio tem a árvore da vida,
ela produz 12 frutos, e as folhas são para a cura dos povos. Eu gosto muito de, talvez um atributo da minha personalidade seria o bom humor, e eu gosto de brincar, às vezes, com as situações difíceis. E, certa vez, foi a paciente, o marido dela, e ela estava muito nervosa, ela não gosta de fazer aquele exame preventivo anual que as mulheres têm que fazer, e ela disse, olha, irmão Marquinhos, eu estou doidinho para chegar no céu, eu vou perguntar lá, primeiro os anjos que me apresentar, onde o doutor Marquinhos vai morar? Ah, no bairro A. Eu vou morar diametralmente oposto. Ela é professora, fala bonito. Nunca mais quero te ver. Posso até te ver, mas do seu consultório eu quero passar longe. Aí eu disse, olha, irmã, eu vou chegar lá e vou pedir o anjo do marketing, falar, onde estão as minhas pacientes? Me dá aí o endereço que eu vou mandar agora, com a boa notícia. Ao invés de pagar agora as folhas da árvore da vida, elas vão servir para a cura de todos os povos. É saúde de graça eterna e é prevenção eterna para todo mundo. Aleluia. Então, é assim que eu vejo a vida. Nós temos que, num momento difícil como esse, ver o lado lúdico da vida. E o brasileiro tem isso, né? Nós não podemos perder isso do brasileiro, né? Nós temos que reunir como nação esse novo tratado de Tordesilhas que quer se impor ao país. Ele não pode, não é cristão isso, dividir o país entre A e B. Olha, quantos cristãos eu estou vendo, e estou dizendo para vocês, cristãos, em grupos profissionais, colocando o nome das empresas, das pessoas que votaram à margem esquerda do Rio, para não frequentar essas empresas. E um amigo nosso, que tem um restaurante, uma pessoa honesta, íntegra, trabalhadora, estava com o nome do estabelecimento dele nesse grupo. É de uma falta de sanidade completa o que nós estamos vivendo, irmãos. E eu quero convocar a igreja para pensar, para parar, para fazer uma inspiração profunda, né? E pensar nesse texto, porque na margem direita e na margem esquerda, na margem homolateral e na margem contralateral, tem vida de Deus. Tem o irmão lá que precisa ser resgatado. A mesa precisa ser compartilhada. Nós temos uma responsabilidade, enquanto igreja, Sal da Terra, nós temos uma responsabilidade, porque desde que eu entrei nessa igreja, desde o primeiro dia, nós somos ensinados a sentar à mesa, não somente com os iguais, mas principalmente com os não iguais. O desafio não é sentar com os iguais, é com os diferentes, que com os iguais é fácil, é só pôr a camisa cor X ou Y, e sentamos com o igual, a camisa Z senta na outra mesa. Aí fica fácil. Mas nós somos chamados como sal da terra e luz do mundo para pensarmos de maneira diferente. Eu termino aqui a minha breve reflexão para passar para o Cláudio, contando uma experiência que eu achei surreal. 40 anos, dia 28 de dezembro, eu faço 40 anos de formado, peguei o diploma, eu recebi meu diploma nas mãos do Dr. Sartori, um dos melhores pediatras que Goiânia já conheceu, Alberto Sartori, e tenho a felicidade de atender uma de suas filhas, e faz 40 anos que ele me entregou esse diploma, ele já não está mais nesse mundo, já falecido, e eu peguei esse diploma em 28 de dezembro de 1982, tem 40 anos que Deus me usa nesse ministério, eu sei que a medicina é uma profissão, eu não sou tão lunático de achar que não é uma profissão, mas você pode fazer dela o seu ministério, e esse tem sido o meu ministério. Muitas pessoas se converteram pela minha pregação ali. E uma das mensagens que eu recebi um dia foi um bilhetezinho do irmão. Doutor Marquinhos, agora eu sou seu irmão. Agora eu sirvo a Jesus pelo seu testemunho. Nunca mais vi esse irmão. Ele mudou de Goiânia, mudou acho que até de país, já faleceu, mas ele deixou um bilhete, que agora era meu irmão e que tinha sido pelo meu testemunho, porque eu fiz o parto da mulher dele, dos 2 filhos dele, e sempre falava do amor de Deus, mas nunca aquela pregação formal, mas as pessoas vêm de uma maneira tremenda. E para terminar, eu conto o último exemplo. Um dia eu faço ultrassom há 36 anos, eu sei, Luciano, porque eu casei em julho e em agosto eu fui convidado para fazer um curso, e a Ana ficou 30 dias longe de mim. É bom, muito bom, foi uma experiência maravilhosa, foi agradável demais. Então eu lembro que eu tenho 36 anos de casado e 36 anos de ultrassom. E muito traumático. Realmente eu digo, não façam isso em casa. E eu faço ultrassom
E muitas pessoas me mandam os casos de bebês mal formados, pela experiência que eu nasci com uma malformação grave, espinha bífida com pé torto congênito. E um dia uma paciente chegou lá, da área da saúde, falou: olha, eu vim aqui porque eu sonhei que o meu neném tem espinha bífida e hidrocefalia, porque 30% do bebê com espinha bífida tem hidrocefalia. E eu sei que o senhor já teve, então eu vim para o senhor fazer. Quando eu bati o transdutor, o menino tinha espinha bífida e hidrocefalia. Eu rodeava de um lado, rodeava do outro. Foi um dia mais difícil da minha vida. Foi um dia muito difícil. Contar para uma mãe que o sonho dela era uma revelação, foi muito difícil. Foi difícil, foi um momento espinhoso da minha vida. Mas, para minha surpresa, a pessoa recebeu com tanta, assim, engajamento, energia, sabe, de enfrentar. E ela me via como uma pessoa vencedora. E eu pensando, falando, como eu dizer para ela que eu sou a exceção da exceção, que a maioria vai ter incontinência estercoral, a maioria vai andar com andador, 1/3 vão ter retardo mental, e aí é lógico que a gente não vai passar isso para uma pessoa de imediato. E um dia, 6 anos depois, eu encontro lá com a criança andando de andador, e ela diz: aquele que o senhor viu, ele chama Marcos Augusto. Ela pôs o meu nome completo. E ela, a alegria da mãe com aquela criança de andador, sabe aquele aparelho que tem, parece o Forrest Gump, né? Você já viu? Eu já assisti aquele filme do Forrest Gump 7 vezes, porque eu andei com aquele andador que o Forrest Gump andou. Então eu me vi naquela figura do Tom Hanks. E ela me mostrou lá o menino, e ela estava tão alegre, e ela fazia questão de mostrar quantas pessoas às vezes escondem os seus filhos com malformação, escondem da sociedade, escondem das pessoas, escondem de si mesmos. Então eu termino aqui para dizer para vocês que, por pior que seja a situação que nós estamos vivendo como país, sempre vai haver esperança, porque há vida nas duas margens do rio. O que eu quero que você leve para casa? Take home message, né? Agora toda aula que dá essa frase, né? Agora, e quando você está na Universidade Federal, meu filho, não tem jeito. A gente é obrigado a entrar às vezes em reuniões online, e aí saudação da UFG, boa noite a todas, todos e todes. Então estou nessa agora, tem que, né, essa vibe. Então, o que você pode levar de mensagem? E não adianta ficar nervoso, achar que é o apocalipse, gente. Não adianta. O mundo que você está vivendo é esse, e é nesse mundo que eu e você somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. O choro é livre, mas a missão é essa, é espinhosa. Então, o que eu quero terminar a mensagem? E vou já passar para o Cláudio. Olha, há vida na margem homolateral e na margem contralateral do rio. Amém, coisa boa. Nós vamos ter um momento de ceia, um momento muito simbólico, muito significativo em relação a essa mensagem compartilhada, porque esse é um momento de mesa. É isso, mesa para a margem direita e para a margem esquerda. Amém, glória a Deus. Bom dia, igreja. Depois dessa palavra, absorver essa palavra, viver agora esse momento de graça da igreja, de graça da comunidade. A ceia é esse lugar. A ceia, quando a gente vive esse momento, não é qualquer momento, não é mais um rito, é algo que marca toda a história cristã. Antes de Jesus morrer, o povo se reunia na Páscoa, Lucas, e ali era o momento do ápice da comunidade, porque naquele dia, meu irmão, que era uma vez ali no ano, eles se reuniam como família, passavam todos os dias, né, os 10 dias, 11 dias, e aí eles sacrificavam o cordeiro. E é interessante porque Jesus vai para os seus últimos momentos nesse mesmo movimento, na mesma data. À toa? Não. Simbólica? Também só não. Mas algo proposital. E é tão interessante porque Jesus, ele vai cumprindo os momentos. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é ungido, assim como no caminho de um cordeiro, de um jeito diferente. Era perfume bom, perfume caro. E o perfume caro era derramado ali aos pés de Jesus. Um dos discípulos que traiu Jesus fala: pelo amor de Deus, não derrama esses perfumes, não, vamos vender para ganhar mais dinheiro. E Jesus fala assim: vocês estão sentindo aí, né? E a Bíblia vai dizer
que ele ia vendendo aquilo ali, não pensando nos pobres, porque ele fala, a gente podia vender e dar dinheiro aos pobres. Aí Jesus fala assim, mas não era por pobre que ele estava querendo. Esse cara era Judas, aquela coisa toda que você já conhece. O texto continua dizendo algo que marca a nossa vida, porque Jesus, ele tem a entrada triunfal. Jesus entra na entrada triunfal, que depois vai chamar ali umbral ali de ouro, portal de ouro, portal dourado. Ele entra em cima de quê, gente? De um jumentinho. Então isso aqui é só para você lembrar essa cena. Jesus entra em cima de um jumentinho. Em que dia, Mateus? No dia que era preparado para a chegada do cordeiro que seria morto. Para lembrar de quê? Por que o cordeiro era morto? O cordeiro era morto porque eles lembravam do dia que Deus pediu para eles a morte de um cordeiro imaculado para colocar nos umbrais da porta. Quando eles aconteciam naquele movimento, naquele dia, eles lembravam do Deus que tinha tirado eles do Egito e do Deus que tinha libertado eles daquele lugar de escravidão. Agora o cenário é diferente, não tem cordeiro, tem Jesus entrando no jumentinho, aclamado pelo povo, dizendo o seguinte: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Rei, o Senhor é enviado, e recebido com honra o cordeiro chega. E ali no capítulo 13 do Evangelho de João vai dizer o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, que estava voltando para Deus. Então era aqui o Cristo Deus, que tinha vindo de Deus e estava voltando para Deus. O texto continua dizendo o seguinte: assim levantou-se da mesa. Eu queria que você imaginasse essa cena, que nada te atrapalhasse agora. Que você imaginasse essa cena. Jesus, o nosso mestre, o meu e o seu, ele levanta da mesa, não como alguém revoltado. Olha o que ele faz. Ele levanta da mesa, tira a sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aí chega Simão Pedro e diz o seguinte: Senhor, vai lavar os meus pés. O Senhor, o meu mestre, vai lavar os meus pés. Nós estamos preparando para o momento. Você já disse aí que um vai trair, eu não vou te trair. Então assim, já vamos conversar aqui. O meu pé você não lava. Jesus fala o seguinte, presta atenção nisso aqui, que eu acho que é a mensagem também, costurando tudo que Deus está falando. Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Eu sou desse sangue aqui de Pedro. Não, nunca mais eu faço isso. Não, mas de jeito nenhum. Jesus olha para esse Pedro, para esse espírito de Pedro, e diz o seguinte: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Você não terá parte comigo. Jesus ensinou e disse que esse movimento precisaria ser um movimento da igreja, um movimento da família, dos filhos maduros. Jesus levanta da mesa, não é de qualquer lugar, é de uma mesa, mas ele não levanta como alguém sem saber o que fazer. Ele já tem um movimento. E qual é o movimento de Jesus? Ele levanta, tira a capa, coloca a toalha e começa a lavar os pés. Para quê, Mateus? Para que o nosso irmão tenha parte com a gente. Então esse movimento agora que você já está com o cálice, com o pão, nós vamos fazer um movimento diferente hoje aqui. É uma cultura minha de muitos anos já. Quando eu aprendi isso aqui, eu sempre faço. Você está no meu cantinho ali, você vai pegar o seu cálice e você vai trocar com alguém do lado. Talvez você não conhece ela. Espera aí, não é para trocar ainda não. Calma, pessoal. Olha os Pedro aí, pelo amor de Deus. Calma. Olha os Pedro. Nós vamos pegar o cálice e você vai trocar com alguém, não é tipo assim, não. Tipo assim, deixa eu abençoe. Não. A paz, não. Você vai olhar para o olho dela. E é difícil isso, porque o pai da mentira é quem? Então nós não vamos mentir aqui. Você vai olhar no olho dela, seja a pessoa de trás, da frente, não precisa ser só uma vez, pode trocar com duas. Você vai olhar no olho dessa pessoa com toda calma e dizer o seguinte: eu quero ter parte com você. Nós não podemos aqui lavar os pés uns dos outros agora, mas com esse cara você vai dizendo o seguinte: eu quero ter parte com você.
Ah, mas é minha esposa. Eu quero ter parte com você. Troca com outra pessoa. E olha no olho dela e fala, eu quero ter parte com você. Porque Jesus lavou os pés para nos lembrar isso. Então você pode trocar agora aí, nesse desafio difícil, dizendo, eu quero ter parte com você, meu irmão. Você pode sair do seu lugar aí, igreja. Sai daí, troca aí, eu quero ter parte com você. Talvez aquele amigo, aquela amiga. Talvez tenha alguém que você nunca falou na igreja. Olha pro olho dela e fala, eu quero ter parte com você. Porque se eu não tiver parte com você, talvez a pessoa não vai entender o que você está falando com ela. Talvez a pessoa não vai entender. Troca aí que nós vamos cear junto ainda. Segura aí. Glória a Deus. Nesse espírito de família, nesse espírito da congregação, eu quero, enquanto a gente agora ceia, eu quero lembrá-los. Jesus substitui, Ele é o substituto do Cordeiro, e é o próprio Cristo que vai, e Lucas vai trazer isso de uma forma muito linda para nós. Eu quero ler antes da gente cear junto, agora tendo parte com a família. Versículo 15 do capítulo 22 de Lucas vai dizer o seguinte: e lhes disse, desejei ansiosamente. Olha o que Jesus está falando nessa última ceia. Essa ceia, meu irmão, não tinha essa alegria toda não. Jesus estava mal de situação. O povo estava pé da vida com Jesus, porque ele andava com pecadores, com pobres, mas estava também com rico. Estava com a prostituta, estava com os mestres da lei, estava louco com ele. A pressão em cima de Jesus era gigante. E ele diz o seguinte: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Não é Jesus dizendo o seguinte, ó, vamos falar um adeus aqui que nós não vamos comer mais, é a última, não. Ele vai dizer, eu desejei ansiosamente, sabe por quê? Que eu não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Há um nosso irmão mais velho esperando o dia da grande ceia. Nós podemos fazer algo que ele não pode fazer. Ele desejava ter ali a última ceia, e agora eu e você como igreja, como tendo parte um com o outro, de um lado e do outro, nós podemos fazer algo que ele não pode fazer, que ele vai dizer, eu não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Vai chegar o momento dessa ceia geral, mas hoje nós podemos fazer em memória dele, com esse coração de quem está ansioso para encontrar o irmão, desse coração de quem está ansioso para pedir perdão para o irmão, desse coração de quem se alegra em dizer para o diferente, eu quero ter parte com você. Não quero lavar seu corpo inteiro, você está limpo, mas eu quero ter parte com você. Eu quero lavar aquilo que tem a sua sujeira. Eu preciso, meu irmão, agora como irmão seu, eu preciso que você lave os meus pés, as minhas sujeiras, nas andanças da caminhada. Eu preciso do meu irmão para me ombrear, eu preciso do meu amigo para chegar junto e falar assim, não é que eu tenho que lavar seu corpo todo, eu preciso também lavar os seus pés. Nesse espírito que Jesus nos ensina, ele termina dizendo, recebendo um cálice, como você tem aí agora, recebendo um cálice, ele deu graça e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pode abrir o seu cálice e vamos tomar juntos aí. Mas toma agradecendo a Deus assim, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu sangue na cruz, o teu sangue que vem correr, que vem limpar tudo, que vem guardar tudo. E o texto continua dizendo, tomando o pão, deu graça
e partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Como agora o pão aí, a apresentação do pão. Nós queremos te agradecer, Jesus. Quando a gente estava cantando essa música, tem uma hora que fala: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Na tradição judaica, eu quero que você lembre disso aqui. Na tradição judaica, o pai, quando ouve que o filho primogênito morreu, a primeira coisa que ele faz, ele grita, e ele pega as vestes dele, ele rasga de cima para baixo, mostrando a sua nudez, o sacrifício, assim: meu Deus, é o meu filho primogênito. Quando a gente canta essa música, eu lembro muito disso, porque é a mesma coisa que o pai, o nosso pai, o meu e o seu, que nós estamos celebrando essa ceia, foi o mesmo movimento que ele fez, não mais com o único filho, porque João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, não é mais único, agora com o sacrifício na cruz. A Bíblia vai nos ensinar que há barulho no céu, e o véu do templo, onde significava a presença de Deus, é rasgado de onde? De onde? Baixo para cima? De onde? De cima para baixo. Como quem? Como um pai que diz: o meu primogênito morreu. Porque antes ele era único, agora ele é primeiro de muitos irmãos. Essa é a nossa esperança, de uma família de muitos irmãos. E como a gente sempre aprende, diz aqui: quem chama Deus de pai não pode escolher quem chama de... Amém. Amém, meu irmão. Você entende isso? Você crê nessa verdade? É por isso que nós entregamos, Senhor, nosso coração nessa manhã, porque somos gratos pelo que o Senhor fez por nós. Nós não somos merecedor. Pedro nos lembra isso, que não foi por prata, não foi por ouro, mas foi pelo sacrifício do Senhor por nós naquela cruz. E essa é a causa de nós estarmos aqui, Pai. Nos ensina a ter parte com o nosso irmão. Tanto tempo que a gente não lava um pé, Jesus. Tanto tempo que a gente não tira as nossas vestes. Qual foi a última vez que nós tiramos a nossa capa, colocamos a toalha nos nossos pés, no nosso joelho, colocamos a água na bacia e limpamos o pé do nosso irmão? Nos inspira nessa semana para lavar pés, Jesus. Seja das pessoas que trabalham com a gente, seja da nossa esposa, o nosso esposo, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, enfim. Nos leve a essa onda, Jesus, de consciência, de lavar os pés uns dos outros. Inspire homens e mulheres aqui a fazer isso, talvez de forma pedagógica em casa, hoje, amanhã, terça, quarta, não sei. Mas nos inspira, Pai. Tem tempo que a gente não abaixa para lavar pé do nosso irmão, em silêncio, como alguém que faz o mesmo movimento que Jesus. Para quê? Para a gente ter parte um com o outro. A Sal da Terra Alfa, Jesus, entende isso, crê nisso, que nós queremos ter parte um com o outro. Nós queremos ser parte do sofrimento um do outro, mas nós também queremos ser parte da alegria um dos outros. Esse é o nosso coração e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso?